Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, o versículo 10 e o versículo 12 ao 14. Naquela mesma ocasião, aproximou-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, pô-lo no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo, se vos não converterdes e vós não tornastes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Vede, não desprezeis um só destes pequeninos, pois vos declaro que os seus anjos no céu veem insensatamente a face do meu Pai, que está no céu. Que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, porventura não deixa as outras 99 no monte, e vai em busca daquela que se desgarrou? E se acontecer encontrá-la, digo-vos, em verdade, se alegra, pois, por esta, do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que pereça um só destes pequeninos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa leitura de hoje, o Evangelho, traz para nós um relacionamento íntimo com Deus, como nós acabamos de dizer no Café com Jesus. E, irmãos, me encantou quando eu fui estudando o diário aqui, está falando sobre uma conversão de um coração como de uma criança. E quando você entra na simplicidade, que eu fui pesquisando o que é a simplicidade, é encantador, é o coração que eu me relaciono muito. Mas eu vou ler o que o Diário Bíblico está dizendo para nós aqui, para que a gente possa entender e adentrar, que o nosso Lectio Divino hoje, o que o texto diz para mim, ficou uma frase assim: devo confiar em Deus, tendo alegria e simplicidade de uma criança. Olha o que o Diário Bíblico diz. Na nossa conversão, passa por uma mudança de mentalidade. Então, o primeiro passo, a nossa mentalidade muda diante do relacionamento com Deus. É aquelas situações adversas que a gente tem, traumas, tantas situações. Se tornar como criança como sinal de autêntica conversão não é ser um adulto infantil. Importante. Jesus nos pede algo simples: ter a mesma confiança e abandono que uma criança tem diante de seus pais. Aqui eu quero refletir uma coisa assim, que na hora que falou isso, eu vejo assim, minha filha, que eu tenho, a bebê, e a Maria Gabriela, e hoje eu me encanto assim, vendo a simplicidade mesmo de uma criança. É aquele momento que está no colo, ela dá os bracinhos, é uma alegria plena, não tem explicação. Você olha para uma criança, você se encanta, porque a gente tem esse sentimento. Então olha só, Então a gente tem que passar esse sentimento para Deus, para os irmãos. E você imagina nós se tornando uma criança? Depois nós vamos ver na simplicidade. Neles a criança se sente segura e segue os passos. Então eu tenho uma segurança em Deus. E seguir os passos de Deus, ensinamento até os imita. Imitar Deus, imitar Jesus, se aproximar dele, ter intimidade, viver como ele, como uma criança e aprendendo. No que diz respeito à fé e a partir daí a nossa moral, devemos sempre confiar em Deus. E tudo com alegria e simplicidade próprio de uma criança. Agora aqui eu quero parar. O que é a simplicidade? A alegria, quando eu estou com a Maria nos braços, ela vive sorrindo, Então essa alegria contagia. É uma alegria que você chega, você encontra a paz. Você já chegou num ambiente assim que você olha para uma pessoa e você fala: nossa, que legal tá aqui, como é bom, é um ambiente maravilhoso, feliz, alegre, não é um ambiente triste, é um ambiente rústico, mau humor.
É uma criança. A alegria é sempre. É difícil encontrar o mau humor numa criança. Ele pode chorar, mas ela já volta. E a simplicidade, irmãos? Agora sim, isso me encanta, né? Age com naturalidade. É aquela pessoa que não se preocupa em se impressionar. Ela fala com naturalidade. Eu sempre digo assim, não tem o que a gente esconder, né? Eu vou estar face a face com Deus, a minha vida vai ser aberta. Então, se o meu Deus, eu tenho que ter alguma coisa que eu tenho que ter vergonha, ou, né, deixar que os respeitos humanos deixa para lá, é diante de Deus. Porque o que acontece? Às vezes a gente quer omitir as coisas, tem vergonha de falar, dar um testemunho, porque, não, vai me expor, mas é a simplicidade. É você dizer com amor, aconteceu comigo, aconteceu, mas eu não me preocupo se vão me julgar ou vão me condenar. Eu simplesmente estou falando, dando um testemunho que eu mudei, né? Então, assim, é um testemunho que você fala, não para te engrandecer, mas você fala para engrandecer a Deus. É uma coisa que você fala abertamente de todo o coração. É o amor que você sente, aquele que transpassa. Então, uma criança, a simplicidade desse coração é uma naturalidade, desde o falar, desde o dizer. Aquela pessoa que, vai dizer aqui também, aquela pessoa que diz o que pensa com sem rodeio, né? Com clareza. Aquela pessoa que não tem... Ela fala na simplicidade, mas ela te diz a verdade. A criança não fica rodeando. Não quero. Esse dia uma pessoa me contou que o filho dele, né, estava numa palestra. E a mulher que estava ali palestrando via que ele participava. No final falou, vou chamar ele. Né? Chamou ele e falou, você gostou da palestra? Ele olhou para ela e falou, não. Ele estava brincando. Mas, né, na brincadeirinha dele, ele estava participando ali. Mas ele foi sincero, ele falou não. Então o coração da criança não tem essa maldade. Ele não falou para expor a mulher, não falou para ofender. Ele falou que estava no coraçãozinho dele. Não gostei, porque eu estou aqui, porque eu estou brincando aqui, mas eu não gostei. Então, essa simplicidade, irmão, que a gente tem que ter, ser verdadeiro, porque as pessoas vão nos conhecer dentro de casa, o esposo, a esposa, né? Não gostei, mas aceitar também como uma criança. A criança corrige, daqui a pouco ela está brincando, já está feliz. E essa alegria que nós não podemos deixar apagar do nosso coração diante de qualquer situação. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, só é possível nós vivermos essa graça da simplicidade se nós termos a última explicação aqui, a humildade. A humildade nós temos que ter no coração de uma forma assim tão real, porque essa humildade faz com que a gente faça assim, não, realmente eu errei, não, realmente eu preciso mudar. Quando fala alguma coisa para você, aceitar de uma boa, é difícil, porque nós temos nosso temperamento, mas nós temos que pedir para quem tem humildade, nós temos que pedir para quem tem a simplicidade, nós temos que pedir para quem realmente está oferecendo para nós, que é Jesus Cristo. Então, devemos confiar em Deus com alegria e simplicidade. É o que o texto diz para nós. De que forma, irmão? O que eu for falar para Deus agora? Eu vou pedir isso. Eu vou pedir essa alegria. Eu vou pedir essa simplicidade no meu coração, dentro da minha casa, da minha família. Eu vou pedir essa unidade com Jesus. Porque eu quero herdar o reino de Deus. Eu quero herdar o céu, Senhor. Mas eu preciso desta simplicidade. Eu preciso dessas virtudes que o Senhor tem dado para nós. O Senhor tem nos oferecido. Mas eu quero colocar em prática. Coloca a mão no teu coração. Fala, Senhor, eu desejo, meu coração deseja ardentemente ter essa simplicidade. Meu coração deseja se alegrar. Meu coração deseja ser feliz, Senhor, diante de tudo que esse mundo oferece. Mas eu quero viver a tua alegria. Eu quero viver o que o Senhor oferece e não o que o mundo oferece. Aí, irmão, está a diferença. Às vezes nós queremos viver o que o mundo oferece e ter essa alegria e ter essa simplicidade. Mas eu te digo, você só vai ter alegria e simplicidade na convivência com Jesus. Levanta a tua mão e fala, Senhor, esta casa é sua casa, essa família é sua família, a minha casa é sua casa, o meu coração é o seu coração. Dai-me a graça, Senhor, conduza-me pela sua mão. Xandalaia, vai pedando a mão para Jesus.
Fecha teus olhos, irmão, irmã, nessa simplicidade do teu coração, conseguindo enxergar Jesus. Não tenha vergonha de dizer, eu estou te enxergando, Senhor. Às vezes a gente tem medo de dizer, tem vergonha. Você que consegue ver Jesus, você que fecha os olhos e vê Jesus, você que fecha os olhos e consegue falar com o Senhor na tua simplicidade da tua oração, mas às vezes a gente tem vergonha de dizer que a gente fala com Deus. Às vezes a gente tem vergonha de professar a nossa fé, de fazer o sinal da cruz na frente de alguém, na hora de uma refeição. Seja simples, não tenha vergonha, seja como uma criança. É fazer aquela oração que você faz sempre na sua casa, fazer na frente de qualquer um. É o momento que você está com o seu terço, carregando o seu texto, não tenha vergonha, seja simples, irmão. Às vezes a gente até esconde a fé que professamos por vergonha, por medo. A criança não tem isso aí, a criança ela faz espontaneamente. Então assim, tudo isso o Senhor vai me colocando agora, que às vezes a gente se omite a nossa fé por vergonha, por medo. Seja simples, tenha humildade. Se a pessoa te pedir, tá bom, eu não vou fazer uma oração aqui, né? Se você me pede, que talvez você está num ambiente que a pessoa não quer que você faça uma oração. É humildade, tudo bem, eu queria fazer uma oração, mas já que você não quer, eu vou fazer dentro do meu coração. Sabe, irmãos, tudo isso a humildade vai nos ensinando. É aquele momento que você vai fazer algo dentro da sua casa, que alguém te impede, e você, tendo respeito na hierarquia, né? Ou é o teu pai, ou é a tua mãe, né? Ou é um irmão mais velho, ou aquela pessoa que você tem todo o respeito e a pessoa fala, e você, na tua humildade, você silencia. Talvez você já ouviu assim, você é uma boba, você é um bobo, porque você não fala as coisas. Por quê, irmão? Porque tem humildade no teu coração. Porque você é uma pessoa humilde. Porque você é uma pessoa que busca agradar a Deus e não aos homens. E às vezes, quantas vezes o silêncio foi importante na sua vida? Quantas vezes também você precisou falar e você falou, e às vezes as pessoas achou que você fala muito porque você é verdadeira. Isso, olha, vai agradando o teu coração. Sabe, irmãos, isso que eu vejo hoje, essa palavra agradou tanto o meu coração. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa de Deus. Eu quero ser uma pessoa que busca a simplicidade. Eu quero ser uma pessoa que busca o amor verdadeiro. Eu não quero ficar com rodeios, eu não quero ficar com mentira. Eu quero ser verdadeiro como uma criança. Eu não quero ter maldade no meu coração. Às vezes, irmãos, as pessoas já ficam vendo maldades antes de você ir, você falar. Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa que vai abraçar outra pessoa, né? Às vezes a pessoa vai abraçar, já vai com maldade. Ou você abraça um homem, abraça uma mulher, dando a paz de Jesus. Aí fala assim, aquela pessoa oferecida. Mas talvez a pessoa nem teve essa maldade. Ela foi com a simplicidade de uma criança. Foi dar um abraço simplesmente e pronto. Mas no coração dela não passou isso. E às vezes a malícia, a maldade dos outros, né? Tudo isso, irmão. A simplicidade, a humildade. A criança não tem malícia no coração. Liberta, Senhor, de toda malícia. Quantas pessoas sofrem dentro de um relacionamento, ciúmes, porque tem a malícia no coração. Fala, liberta-me, Senhor, dessa malícia. Liberta, Senhor, desse meu olhar, desse olhar que tudo vê pecado, desse olhar que tudo fica enxergando nos outros defeitos. Vai libertando, Senhor. Vai libertando dessas situações. Sabe, irmão, tudo isso que eu estou falando, uma criança não fica olhando. Não fica olhando. Ela simplesmente se alegra, ela simplesmente se ocupa com a alegria natural de uma criança. Não fica vendo maldade, não fica olhando as coisas ao redor. Se preocupa com si mesmo, com a sua alegria, com o seu estar ali. Então, querido irmão, às vezes a gente fica olhando muito ao redor e esquece de viver a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento maravilhoso. Obrigado por cada palavra, por cada momento que o Senhor mostrou para nós. E que o Senhor venha trazendo para nós, dentro da nossa igreja, com o relacionamento com os irmãos, como uma criança. Que a gente se alegre, que a gente seja feliz, que a gente tenha simplicidade e a humildade no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, sua casa e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus e a este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.